Eu comecei o meu ano, eu não sei vocês, mas eu comecei o meu ano lendo o início da Bíblia, o começo de tudo. E o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. Eu amo a história de Abraão. Eu particularmente me identifico muito com a história de Moisés, por algumas palavras proféticas que eu já recebi, mas eu amo a história de Abraão e eu aprendo muito com a vida de Abraão. A vida de Abraão já me deu algumas reflexões muito poderosas em relação a tempo de espera, em relação à obediência. Abraão foi um homem muito obediente. Abraão, ele obedecia sem pensar, né? Nas consequências. Ele entendia que se Deus estava pedindo, ele tinha que fazer. E enquanto eu estava meditando hoje, né, sobre o que eu poderia trazer aqui para vocês, o que é que o Senhor queria falar, né, aos nossos corações, porque eu acredito que toda ministração, primeiro, ela fala também com a pessoa que está ministrando, né? Não é só com quem está ouvindo. Né? Eu também ouço dessa mesma palavra e também aprendo, sou exortada e ensinada da mesma forma. E o Senhor me lembrou e me trouxe um paralelo muito grande com uma revelação que Ele me deu da palavra no final do ano. Uma passagem que está lá em Lucas que fala sobre a árvore e os seus frutos. E hoje, enquanto eu estava lendo a palavra, né, e estava lendo Gênesis, me veio duas perguntas muito fortes assim no meu coração, né? Onde está de fato o nosso coração e como está o nosso coração? Porque muitas vezes nós verdadeiramente não estamos com o coração em Deus. Muitas vezes eu vejo muito hoje a gente ouvir ministrações tão poderosas que falam sobre tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus fez, né? Mas a gente não volta o nosso coração para tudo aquilo que Deus é, de fato. E aí, muitas vezes, nós estamos vivendo um evangelho daquilo que Deus pode fazer para nós. E não das renúncias e de tudo aquilo que a gente pode também dedicar a Deus, né? Entregar, de fato, a nossa vida, a nossa adoração, nosso coração. E eu estava lendo hoje, lá em Gênesis, no capítulo 22, que fala sobre quando Deus fala com Abraão para ele sacrificar Isaac. E é o capítulo inteiro, eu vou ler alguns versículos para vocês aqui, resumidamente, né? Mas lá no capítulo 22, no verso 1, fala o seguinte. O capítulo já começa falando assim, Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Aí vamos descer agora um pouquinho aqui para o verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Descendo mais um pouquinho, a palavra vai falar assim, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo, o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Eu estava lendo esses versículos, né, e saltou de fato algo no meu coração, até que ponto nós estamos dispostos a renunciar? Até que ponto eu e você, né, se Deus nos pedisse algo assim tão valioso, que nada tem a ver com dinheiro, inclusive, né? Mas até que ponto nós estaríamos dispostos a entregar ao Senhor?
Deus não queria em nenhum momento ali sacrificar a vida de Isaac, mas ele queria entender aonde estava o coração de Abraão. E Deus fez prover todas as outras coisas. Eu imagino, a palavra fala que eles passaram 3 dias em viagem. Depois você pode ler o capítulo inteiro, Gênesis 22, e você vai ver que eles passaram 3 dias até chegar ao lugar que Deus havia destinado, né? E imagina 3 dias, você passar 3 dias vendo seu filho carregando as madeiras que ali ele seria sacrificado. Imagine você passar 3 dias vendo a promessa que Deus lhe deu, indo para o lugar da morte, por amor ao Senhor. E ainda assim, a palavra não fala em nenhum momento que Abraão questionou, que Abraão murmurou, que Abraão não quis obedecer, que Abraão... Não, a palavra ao contrário, a palavra diz que no outro dia ele chamou os servos e o filho e foi. E eu imagino tamanha confiança que Abraão tinha em Deus, porque ele sabia que Deus ia tomar alguma providência, que Deus ia fazer alguma coisa, mas ele sabia que a promessa de Deus estava em pé na vida dele. A promessa não era o foco, a promessa não era o principal, mas o principal era um coração entregue, um coração obediente ao Senhor, um coração que sabia que, independente da promessa, Deus era o Deus da vida dele. E aí eu pergunto, para mim, inclusive, e para vocês, né? Onde está o nosso coração verdadeiramente, né? Até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar, a entregar, a renunciar quando Deus nos pedir? Porque eu creio que o Senhor tem nos chamado como igreja para um tempo em que o Senhor está limpando os altares, os ambientes, as igrejas, e o Senhor está trazendo à tona o verdadeiro coração. Porque Deus, ele é um Deus que pode tudo. A palavra fala que ele é o Deus do impossível. Não tem nada impossível para Deus. Tudo ele pode fazer. Nada. Mas se primeiro o nosso coração não estiver verdadeiramente entregue e alinhado, nós não podemos adorar um Deus só por aquilo que ele vai fazer para nós. Nós não podemos adorar o Senhor simplesmente só por aquilo que ele vai nos entregar. Porque às vezes nós não estamos adorando um outro Deus, mas nós estamos adorando outras coisas. Nós estamos adorando a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós estamos adorando pessoas, às vezes situações, ou nós recebemos alguma promessa de Deus e estamos colocando essa promessa no lugar de Deus nas nossas vidas. E o Senhor tem nos chamado para um tempo eu creio que o Senhor está realocando coisas. É como se o Senhor estivesse nos colocando, de fato, na essência do Evangelho. Eu creio que Deus está levantando pessoas em que a essência do Evangelho ela é clara, ela é objetiva e ela é real. Porque Deus, ele merece ser adorado por quem ele é, independente daquilo que ele vai fazer por nós, porque ele vai fazer. Mas quando nós colocamos o nosso coração verdadeiramente, a palavra fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, ou seja, todas as outras coisas, nos serão acrescentadas. E quando nós passamos verdadeiramente a entender isso, eu creio que a promessa de Deus se estabelece em nossa vida. Porque é como se a gente tivesse entendido tudo. Quando a gente entende que a primeira coisa é adorar a Deus por quem ele é. Poxa, quando eu penso quem eu era antes de conhecer o Senhor, eu não tinha nenhuma noção das promessas que Deus tinha para mim. Isso é um fato. Eu tinha muitos planos, eu tinha vários sonhos, eu não tinha noção da profundidade, da grandeza das promessas de Deus para mim. Eu creio que vocês também não, antes de conhecer o Senhor. Mas ainda assim, gente, ainda que não houvesse nenhuma promessa de Deus para as nossas vidas, se a gente parar para pensar de onde Deus nos tirou, se a gente parar para pensar na bondade de Deus, que se renova todas as manhãs, na misericórdia, no amor, nos livramentos que Deus nos dá daqueles que nós sabemos e daqueles que nós não sabemos, nós já temos motivo suficiente para entregar o que quer que o Senhor nos peça. E parece que, lendo a palavra, isso é simples, mas não é, porque eu amo ler a palavra imaginando como se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Então, você se coloque no lugar de uma pessoa que esperou anos, muitos anos, que viu um milagre literalmente acontecer porque não existia mais vitalidade para gerar. Então, imagine uma pessoa que esperou muitos anos por uma promessa, por uma palavra,
que se cumpriu, e quando essa palavra se cumpriu, que ele viu essa palavra sendo materializada na realidade, o Senhor dizia assim: agora me dê. Mas, Senhor, mas na minha descendência vai vir, muitas nações serão abençoadas, vão vir muitos filhos, né? Como o pó da areia, né? Que o Senhor fala. Se fosse eu ia dizer assim: Senhor, não estou entendendo o que você está me dizendo, porque assim não condiz com aquilo que o Senhor falou para mim. O Senhor me disse uma coisa, agora o Senhor está me pedindo para matar o que vai gerar os outros? Mas não, gente, entenda o tamanho da confiança de Abraão em Deus. Ele não questionou. Ele fala para Isaac: Isaac, Deus proverá, Deus vai fazer algo. Então, o que eu creio, meus irmãos, em que nosso coração deve ter é a certeza de que, independente das renúncias que o Senhor nos peça, dos sacrifícios que o Senhor nos peça para fazer, nunca será para nos tirar algo, nunca será para que algo morra, digamos assim, né? Literalmente. Mas Deus sempre tem algo muito maior quando nós renunciamos algo hoje. Deus sempre tem algo muito maior mais na frente quando a gente diz assim: Senhor, eu me submeto ao processo. Senhor, eu me submeto. Eu obedeço ao direcionamento de Deus. Porque nunca Deus vai nos pedir algo para tirar, simplesmente para dizer assim: não quero te dar, ó, me dá. Não, não é assim. Porque Deus é bom, faz parte do caráter de Deus a bondade. Então, Deus nunca vai nos pedir algo para nos machucar, para nos tirar. Mas o Senhor quer entender aonde Ele está em nosso coração. Se Ele está em primeiro lugar, porque Deus não divide o primeiro lugar com ninguém. Eu sempre falo assim, eu ouvi isso uma vez e isso marcou, que Satanás não tem problema nenhum da gente servir ao Senhor e servir a Ele. Ele não tem problema nenhum, mas Deus não. A gente tem que estar com Deus no nosso primeiro lugar no coração. Ele tem que ser o primeiro lugar de todas as coisas. Então, eu creio que essa reflexão não é uma reflexão para hoje, é uma reflexão para a nossa vida como cristãos. Porque a gente precisa caminhar sem se distrair com as coisas desse mundo. A gente precisa caminhar todos os dias com o alvo em Cristo, né? Caminhar todos os dias com a certeza de que qualquer coisa que seja, e o primeiro lugar que seja, pertence a Deus, independente daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. E eu creio que tudo aquilo que Deus disse que vai fazer nas nossas vidas, Ele vai cumprir, né? Porque Ele é um Deus justo, porque Ele é um Deus que não mente, que não se arrepende, porque Ele é um Deus poderoso. Então, tudo aquilo que Deus falou para a minha vida e para a sua vida vai acontecer. Mas que eu e você, nós não percamos a essência real do Evangelho, que é exaltar o nome de Jesus, que é mesmo viver uma vida de obediência, que essa palavra é tão linda, mas que na prática a gente sabe que nem sempre é fácil, porque nós somos carne também, né? Mas nós podemos, né? Nós podemos viver essa vida em que nós falamos ao Senhor o quanto que Ele é importante para nós, né? E que, independente do que Ele nos peça, nós acreditamos que Ele sempre tem o melhor para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E aí a primeira pergunta é essa: onde está o nosso coração verdadeiramente? Né? Que eu e você possamos todos os dias sondar o nosso coração e dizer assim: poxa, parece que hoje, Senhor, me ajuda aqui a voltar o meu coração para o centro da tua vontade. Mas a outra pergunta, e casou muito com como está o nosso coração. Onde está o nosso coração e como está o nosso coração? E eu estava lendo Lucas, no finalzinho do ano, eu estava lendo Lucas no capítulo 6, no verso 43, que fala sobre a árvore e o seu fruto. E a palavra diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, mas nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E eu sempre li, gente, esses versículos, e eu imaginava assim, que a palavra fala que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, eu imaginava que a árvore ia estar com um monte de fruto podre. Toda vez que eu li esses versículos, eu imaginava isso. Não sei porquê, mas eu entendi dessa forma. E quando foi no final do ano, que eu estava meditando na palavra e eu li isso aqui, algo saltou ao meu coração, que é o seguinte:
Nem todo fruto, quando ele não está bom, ele é visível por fora. Eu não sei se vocês já pegaram alguma fruta e quando ela parecia tão linda por fora, mas quando você cortava, ela estava podre por dentro. Já aconteceu algumas vezes comigo. E aí eu estava pensando e meditando nessa palavra, né? Eu disse, Jesus, então não é porque a árvore está com fruto ruim que ela vai parecer que está com fruto ruim. Todo fruto, ele tem uma composição. Tudo que Deus estabeleceu na natureza tem um propósito, tem um motivo, né? Os frutos, eles são gerados a partir daquilo que há do interior de uma árvore. Né? Os frutos, eles são a materialização daquilo que está dentro da árvore. E os frutos, se você parar para pensar, quando você pega um fruto para comer. Então, todos os frutos, eles são para abençoar pessoas, eles são para abençoar, para que pessoas sejam alimentadas por esse fruto. Mas todo fruto tem um propósito. Todo fruto tem a sua composição, todo fruto tem as suas vitaminas. E quando eu estava lendo essa palavra, eu me perguntei como está o nosso coração. Porque muitas vezes a imagem real que o Senhor me deu, eu pedi para colocar numa inteligência artificial e, meu Deus, ela falou muito comigo e eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Vocês conseguem ver? Aqui tem uma maçã que, se você olhar por fora, ela tá toda linda, mas por dentro ela tem uma parte podre que só quem come consegue ver. Só quem corta ou come consegue enxergar. E aí eu fui pedir para a inteligência artificial fazer essa imagem e eu fiquei refletindo sobre isso. Como está o nosso coração? Porque a palavra de Deus fala que do nosso coração procedem as fontes de vida e que a gente precisa guardar o nosso coração. Guardar, quando a gente fala proteger. Então você guarda, né? Você blinda o coração. E todas as vezes que nós começamos a viver da naturalidade e não nos esvaziamos em Deus, o nosso coração começa a ser infectado de muitas coisas, como, por exemplo, tristezas, amarguras, coisas que fizeram conosco, que nós não conseguimos liberar o perdão. E sem perceber, até mesmo como crentes, o nosso coração começa a ficar cheio de bichinho dentro. Cheio de coisinhas que a gente precisa tirar, que a gente precisa esvaziar, que a gente precisa... Por quê, Carol? Porque toda árvore ela é reconhecida pelos frutos. Ah, Carol, mas se a árvore ela tá com um fruto tão lindo por fora, ninguém vai perceber. Não. Porque o fruto ele não foi feito para ficar de enfeite, ele foi feito para alimentar outras pessoas. Ele foi feito com um propósito. Então, as pessoas ao nosso redor, como é que a gente percebe que o fruto não está bom? As pessoas ao nosso redor vão começar a perceber se o que nós temos falado e gerado tem abençoado de fato outras vidas. Porque a própria palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. E o bom homem tira coisas boas do tesouro que está em seu coração. Então, uma das formas que a gente tem de reconhecer como estão os frutos na nossa vida e na vida até de pessoas é do que a gente tem alimentado essas pessoas. Do que tem saído da nossa boca. Tem saído palavras de morte, tem saído palavras de vida. Do que é que nós temos alimentado os outros. Porque tudo aquilo que Deus deposita em nós, nada fala sobre nós. Nada fala... Tudo que Deus colocou na vida de Carol é para abençoar a vida de Carol. Se engana. Tudo que Deus colocou na minha vida não para em mim, é como um rio. É para abençoar outras vidas. Tudo aquilo que Deus colocou na vida de cada um de vocês não é para abençoar só a sua vida. É, sobretudo, para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando a palavra de Deus fala que o fruto, a árvore é reconhecida pelo fruto, é para dizer que cada um de nós tem a responsabilidade de entregar bons frutos e proteger o nosso coração daquilo que não cabe, daquilo que não nos cabe, que muitas vezes é difícil, porque às vezes as pessoas falam palavras que não são verdadeiras,
Às vezes as pessoas, elas se aproximam de nós com interesses que não são reais, que não são de Deus. O irmão Glauber, um dia desse, me mandou uma mensagem, foi tão do Espírito, que parece assim que eu convivo com ele, ele sabe da minha vida. E ele me mandou uma mensagem falando sobre questão de amizade, sobre a questão de amizades, né? E foi tão assim, no momento da minha vida que ele me mandou essa mensagem, por isso que eu estou dizendo, parece que ele convive comigo e sabe o que está acontecendo. Mas é verdade, gente. A gente está aqui para abençoar outras pessoas. E se a gente não tiver com o coração alinhado, de fato, verdadeiro, voltado para o Senhor, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que Deus também estabeleceu nas nossas vidas. Então, como está o nosso coração e onde está o nosso coração? Né? Como está o nosso coração é a gente, de fato, blindar ele, proteger ele, né? E ser um coração mesmo abençoador, de abençoar outras vidas, de estar mesmo disposto à obra, de renunciar se for preciso, mas, sobretudo, o que mais fala no meu coração, e eu creio que uma palavra encaixa na outra, é que antes da gente saber, né? Antes da gente, até anotei aqui, o nosso coração somente poderá estar cheio do amor de Jesus se verdadeiramente estivermos com o coração em Deus, entregue a Ele. Então, para que a gente realmente tenha esse coração cheio de Jesus, não cheio daqueles bichinhos que estão nessa maçã, né? Mas que tem a gente tem um coração mesmo assim. Eita, saiu até um coraçãozinho, ó. Se a gente tem esse coração mesmo repleto da presença de Deus, primeiramente, a gente precisa estar com o coração entregue a Ele. Então, tudo na nossa vida, absolutamente tudo, vai acontecer quando a gente, todos os dias, a nossa vida é uma entrega diária a Deus. A nossa vida é uma entrega todos os dias ao Senhor. A gente não só aceita o Senhor naquele dia que a gente fala assim, Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Não. Todos os dias a gente precisa fazer essa escolha. Como, Carol? Nas nossas escolhas, nas nossas renúncias, no modo como nós nos portamos. Não são poucas, gente, as pessoas que não são crentes, que no meu meio eu ouço falar assim, mas eu conheço um crente que é assim, eu conheço um pastor que é assim, um pastor que faz fulano e que faz aquilo, e que não sei o quê. A gente precisa ser reflexo de Jesus na vida das outras pessoas, para que as pessoas, elas de fato queiram comer desse fruto bom. O Senhor nos deixou aqui na terra para isso, para que a gente venha de fato, primeiramente, ter um coração entregue a Ele, e depois ter um coração entregue às outras vidas, a abençoar outras vidas, né? A ter esse coração mesmo generoso, a ter esse coração mesmo entregue, a ter esse coração que não olha só para si, mas que olha para as demandas dos outros, né? Que olha para o que o outro está precisando, porque quando a gente fala assim, eu gosto sempre de falar isso, às vezes as pessoas levam sempre para o lado financeiro, mas não. Às vezes as pessoas estão precisando de um abraço, de uma palavra, de dizer assim, olha, você vai conseguir, Jesus te ama. E a gente verdadeiramente só consegue ser cheio, com esse coração cheio, transbordando de amor, se eu e você todos os dias escolhermos Jesus e dissermos, Senhor, eu obedeço, eu entrego, eu renuncio a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, independente se eu vou ser vista, se eu não vou ser vista, independente se as pessoas vão falar, se as pessoas não vão falar. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Então, que eu e você possamos começar o nosso ano, porque o ano está começando agora, né? E eu creio que é um ano, eu tenho isso em meu coração, que é um ano em que Deus, ele vai cumprir muitas das promessas dele nas nossas vidas, porque os tempos, eles estão passando muito rápido, né? O Senhor vai voltar a qualquer momento. Então, as promessas de Deus, elas têm que se cumprir, porque ele vela pela palavra dele. Então, eu creio que vai ser um ano em que Deus vai derramar uma graça, Deus vai derramar um favor mesmo, muito grande sobre o povo dele. Quem estiver na posição obediente, né? Estiver na posição certa, Deus vai derramar muitas bênçãos nesse ano. Mas que nós possamos começar o ano, sobretudo, com o nosso coração entregue a Deus, né? Porque quando o nosso coração está repleto da presença de Deus, outras pessoas são alcançadas, outras vidas são abençoadas, outras pessoas que comem dos frutos que nós carregamos, né? Elas são enriquecidas, abençoadas, elas são supridas. Então, que nós possamos começar esse ano mesmo com uma entrega diária ao Senhor. Uma entrega de priorizar um tempo maior com Ele. É uma nota que o Senhor tem falado muito comigo,
sobre eu priorizar o tempo com Deus. Porque a minha vida é muito corrida e eu acredito que a vida de vocês também, porque a vida tem estado corrida cada dia mais. Mas se nós não colocarmos como prioridade o tempo com o Senhor, nada mais importa. Porque todas as outras coisas nesse mundo vão ser para a gente correr atrás de trabalho, correr atrás daquilo que a gente quer conquistar, correr atrás de fazer isso, de fazer aquilo. Mas e onde está a primícia? Que é o momento em que nós entregamos ao Senhor o nosso coração. O momento em que nós temos intimidade com Ele. Isso é o que o Senhor tem falado comigo. De que eu preciso priorizar esse tempo em um tempo maior com o Senhor. Independente daquilo que vai acontecer, independente de como é que o ano vai ser, vai ter mais intimidade. Que eu e você possamos começar o nosso ano conscientes disso. Porque certamente, quanto mais entregamos a nossa vida, quanto mais entregamos tudo que somos ao Senhor, tudo que temos ao Senhor, mais a graça e o favor de Deus são derramados sobre nós. Porque Ele vê o nosso coração. Ele vê que o nosso coração está entregue. Ele vê que o nosso coração está totalmente confiante nele. Então, as bênçãos de Deus, elas começam a cair sobre nós. E eu creio que vai ser um ano em que, aqui mesmo, nós contaremos muitos testemunhos, né? Que a gente precisa, assim, se alegrar, né? Com as promessas daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu creio que testemunhos, eles edificam uns aos outros, porque se eu sei o que o Senhor fez na vida do irmão Glauber, eu penso, poxa, que maravilha Deus fez na vida do irmão Glauber, Deus também pode fazer na minha vida. Testemunhos nos edificam, né? Testemunhos, eles nos fortalecem. E eu creio mesmo que vamos ter muitos testemunhos aqui no Vigília e Oração de tudo aquilo que Deus vai fazer, né? Em nós e através de nós. Mas, sobretudo, vamos ter também testemunhos, assim, de maior entrega, de maior intimidade, de maiores renúncias que vão nos trazer um coração mais voltado ao Senhor. E essa palavra que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês, agora começando aqui o ano. O irmão Glauber falou um pouquinho sobre espera, e já fazendo um pequeno comentário sobre o que você falou, a espera é um processo difícil, né? E a primeira palavra, o primeiro vídeo que eu gravei no Instagram, tem exatamente três anos? Foi em 2023. Não, tem 2 anos. O primeiro vídeo que eu gravei, e foi sobre a história de Abraão também, mas sobre a questão da espera dele para o cumprimento da promessa, né? Quando muitas vezes a gente tenta dar um jeitinho na promessa de Deus, que foi Sara tentou dar um jeitinho, né? E veio Ismael. E que eu e você possamos entender que o tempo da espera é um tempo mesmo de preparação. É um tempo que Deus não nos coloca nesse tempo em vão. Não nos coloca nesse tempo para dizer assim, você vai ficar aí agora esperando. Espera aí. Não. É um tempo que Deus realmente nos amadurece, porque eu costumo falar que nós, como seres humanos e carne, a gente tem o poder de perder as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E esse tempo em que nós estamos na espera para o cumprimento da promessa é um tempo que o Senhor trabalha muito em nós. Trabalha a confiança, trabalha a fé, trabalha o amadurecimento. E é um tema difícil, porque nós, como seres humanos, não gostamos de esperar, nós somos muito imediatistas, e eu falo sobretudo sobre a minha pessoa, que eu gosto de fazer acontecer, eu sou agitada e, enfim, quero logo ir embora. E é, de fato, algo que o Senhor trabalha muito comigo, que é a questão de entender o tempo de espera, né? O tempo de Deus. Como eu falei, eu amo a história de Abraão, então eu poderia falar muitas coisas aqui de Abraão que eu aprendo, mas complementando só o que o irmão Glauber falou sobre a espera, é um tempo difícil, mas lá na frente a gente entende por que aconteceu naquela hora certa, né? Porque a palavra também diz que Deus, ele não se atrasa e também ele não se adianta, o tempo dele é perfeito. Então, nós viveremos aqui muitos testemunhos também de esperas, e em nome de Jesus, o meu também, que a minha espera vai acabar e vai chegar. Em nome de Jesus. E muito obrigada novamente pela grande honra de estar aqui com vocês.